Fala, pessoal. Então, começando aqui pontualmente às 14 horas e 0 minutos, horário de Brasília, mais um webinar sobre as funcionalidades e ferramentas Zorro apresentadas aqui pela WebPic, que estamos falando um pouquinho de WebPic. Todo mundo me ouve bem? Sim, coloca aí nas perguntas e respostas, por favor. Quem está chegando agora, quem é a primeira vez que participa do webinar, aqui embaixo tem um iconezinho de mensagens, né, ou um ponto de interrogação ali, que ali vocês conseguem ir comentando e perguntando também. E beleza, galera falando que escuta bem aqui. Então a gente está aqui também com o Caio e com o Léo, que são aqui da equipe da WebPic também, ajudando aí também a tirar as dúvidas e quando me faltar alguma coisa na memória aí, eles são meu apoio, meu salva-vidas. Agora deu um probleminha no áudio aqui. Não sei se foi a minha internet. Tá me ouvindo bem? Eu te ouço. Agora voltou. Show. Então tá. Vamos lá. No último a gente mostrou o universo Zorro, né? Então, os mais de 60 aplicativos ali de forma bem sucinta e prática, né? E falando um pouquinho para que elas servem, principais concorrentes, né? E modos de aplicação. E agora a gente começa a entrar numa série que a gente vai por camadas, né? Então, hoje a gente vai falar dos aplicativos voltados para vendas de Zorro. E antes de falar de Zorro, vou falar um pouquinho para vocês bem brevemente sobre a WebPic, para quem não conhece, tá? O que faz a WebPic, o que é a WebPic, para quem que é, para quem que não é a WebPic. Deixa eu acessar o site aqui, que aqui é Roots, né? Tipo, vamos acessar o site e mostrar para vocês bem rapidinho e depois a gente já entra na camada de ferramentas Zorro. Deixa eu compartilhar minha tela em 3, 2, 1. Foi. Beleza. Acredito que todos estão vendo minha tela aí. Então, aqui no site da WebPic, webpic.com.br, a gente somos parceiros da Zorro já há 8 anos, tá? Então, a WebPic existe há 11 anos, desde o dia 0, a gente usa as ferramentas Zorro, e com 3 anos usando o Zorro, a gente decidiu ser parceiros, porque fazia todo sentido, tanto para o nosso negócio, né, quanto para a evolução do que a gente estava proposto a realizar na época. E com isso a gente foi virando cada vez mais o foco para as ferramentas Zorro. Hoje a gente implementa, né, vende as licenças, implementa e dá toda a sustentação e treinamento sobre as ferramentas Zorro. A WebPic ela é voltada para grandes contas, né? Então, não que a gente não atenda pequenas contas, né? A gente vende licenças também para pequenas contas, mas não é o nosso foco. O nosso foco realmente são grandes contas. Como vocês podem ver aqui, a gente atende Editora Globo, Creditas, Campari, Gontijo, né, outras unidades do Grupo Globo, Embracon, que é a maior conta Zorro dentro do Brasil, está na nossa carteira também. Então, aqui no nosso site, vocês podem ver um pouquinho do serviço que a gente faz, como que a gente faz, como que a gente implementa, como é que é a nossa metodologia também, porque muito mais do que implementadores, nós somos resolvedores de problema. Então, a gente gosta de contas complexas, né, de problemas complexos, porque aí a gente consegue também mostrar realmente o poder das ferramentas Zorro e a diferença que faz dentro de qualquer empresa, tá? Independente da área que seja. Então, chega de falar de WebPic aqui, vamos falar um pouquinho mais de ferramentas Zorro. Como é que vai ser o nosso roadmap hoje, tá? Hoje a gente vai falar, a gente vai começar a série agora dos próximos webinars, a gente vai para cada uma das áreas aqui de Zorro, algumas delas a gente vai juntar, 2 áreas ou 3 áreas aí dentro do mesmo webinar, porque às vezes tem uma, 2 ferramentas só, né, de uma área específica e a gente acaba agregando com outra, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de Zorro CRM, Begin, que é o irmão mais novo do Zorro CRM, Zorro Forms, Zorro Sales IQ, Zorro Sign, Zorro Bookings e Zorro DAP, tá?
Os pacotes a gente vai falar depois numa outra série de webinars, que daí os pacotes envolvem não só ferramentas de vendas, mas também algumas ferramentas de marketing. Daí depende muito do pacote escolhido, a gente faz exatamente uma série depois de webinar sobre os pacotes, tá? Os pacotes estão aqui, tá? Depois, no final desse webinar, até durante o webinar, depois o Léo e o Caio vão compartilhar aqui o link para vocês criarem conta na Zoho, fazerem um teste gratuito ali nas ferramentas Zoho também, vai estar aqui nas perguntas e respostas eles disponibilizam. Eles não sabiam disso, né, mas agora eles estão sabendo e eles conseguem disponibilizar aí para a gente. Então, bora lá. Eu vou deixar o Zoho CRM por último, tá? Então, aqui é uma outra conta que a gente tem, não é a conta da Webpick, tá? Então, as ferramentas aqui a gente vai mostrar de uma conta de uma outra empresa, tá? Aqui dentro do CRM, eu já vou criar uma coisa que é bem difícil de ter dentro dos CRMs, que é um sandbox, tá? O que é um sandbox? É uma área restrita onde tu consegue fazer qualquer tipo de teste e mudanças dentro do CRM, sem interferir na produção, ou seja, a vida segue lá dentro do CRM e a gente está replicando todo o ambiente no ambiente de homologação, que é um ambiente de teste, é um ambiente seguro, onde não vai ser disparado nada para nenhum lead, para nenhum cliente, né, e não vai alterar em nada no CRM lá. Então, a gente consegue fazer vários testes, validou, funcionou, a gente não precisa fazer tudo de novo no ambiente de produção, basta a gente implementar aqui com 2 cliques, a gente implementa tudo que foi feito de novo, tá? Então, eu vou criar uma nova área restrita, até para vocês verem como é que é aqui, ó. Sandbox webinar. Dá para colocar descrição aqui, e daí eu consigo dizer o que eu quero trazer do meu ambiente de produção, né? Se eu quero só as configurações, se eu quero mais a amostra de dados aqui, ou os dados parciais, ou seja, replicar dados reais ali de dentro do CRM, tá? Então, vou clicar aqui também em configuração aqui e vou trazer todas as configurações disponíveis aqui, tá? Dar o meu acesso aqui e criar, tá? Enquanto cria, depois a gente vai falar demora alguns minutinhos, dependendo da complexidade que tem lá dentro, tá? Então, enquanto cria aqui, a gente vai avançando para falar de outras ferramentas, tá? Vamos fazer uma parada aqui no Zoho Begin. O Zoho Begin, como eu falei, é o irmão mais novo do Zoho CRM, porque ele é um CRM mais enxuto, tá? Mas não menos poderoso. Ele é voltado para pequenas contas, para negócios mais simples, né, que não tem tanta complexidade, e principalmente para quem tem bastante operação em campo, ou seja, representantes, vendedores externos, porque ele, assim como o Zoho CRM, também tem um aplicativo no mobile, né, tanto iOS quanto Android, mas ele é bem prático e fácil de atualizar dados, né, de criar novos leads ali. Então, imagina que um representante está na rua e ele passou numa loja, por exemplo, e vai cadastrar aquela loja dentro do CRM. A maioria dos CRMs que não tem uma versão mobile, o cara precisa parar num lugar, abrir o computador, cadastrar lá ou enviar os dados para alguém cadastrar dentro da empresa. Com o Begin aqui, ele instala o celular, instala o aplicativo no celular e já consegue cadastrar os leads ali, tá? Então, aqui é uma conta zerada, ela não tem absolutamente nada, tá? Então, quando vocês começam a trabalhar com ele, é desse jeito que vocês vão ver, tá? E o Begin, ele ajuda muito os pequenos negócios e que não tem tanta expertise assim com CRM, porque ele já tem vários modelos aqui pré-definidos, tá? Então, tu consegue ver vários tipos de modelo e ver o que faz mais sentido para ti dentro de um Kanban, de uma visualização de pipeline de vendas ou de gestão de clientes, né? Então, aqui, por exemplo, ó, deixa eu pular isso daqui, tá? Aqui tá dando as boas-vindas, fechar aqui. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho um modelinho aqui de etapas, né? Então, de qualificação, necessita de análise, de proposta, de negociação, de fechado ganho e fechado perdido, tá? Ah, Regis, mas está em inglês, não tem problema. Qualquer uma dessas etapas aqui a gente consegue ajustar e renomear elas e fazer todas as modificações necessárias, tá? Assim como se eu quiser excluir qualquer uma dessas etapas, tá? É simples assim. Clico aqui, seleciono o estágio aqui e daí
por exemplo, se tivesse oportunidades dentro desse estágio, eu preciso mover elas para algum outro lugar. Então, poderia mover para a qualificação. Como não tem nada aqui, né? Se tivesse oportunidades, ele moveria para cá, tá? Então, aqui é uma visualização de Kanban, eu consigo também ter outras visualizações, por exemplo, só os meus negócios, fechando esse mês, tá? Essa daqui não é uma live para mostrar tudo sobre o Begin e nem mostrar como que é a configuração, tá? Mas é justamente para mostrar como que ele é um pouquinho por dentro, porque vai ter uma live só sobre o Begin depois, né? Falando, e daí a gente vai configurar pipelines, a gente vai criar cards, vou mostrar exatamente como que a gente faz toda a gestão lá por dentro, tá? Tem a parte de contatos aqui, então eu consigo ter uma gestão de leads, eu posso criar vários campos também para esses leads, tá? Então, vou abrir um contato aqui de exemplo, tá? Então, aqui tem todas as informações. Por exemplo, não tem endereço aqui, né? Tem endereço aqui, mas, por exemplo, não tem LinkedIn da pessoa. Então, eu posso ir nas configurações, criar o campo de LinkedIn e colocar aqui e deixar isso daqui exatamente do jeito que eu preciso ver, tá? Aqui tem a linha do tempo, tudo que foi acontecendo ao longo da jornada desse lead, notas, que eu posso ir adicionando qualquer tipo de nota aqui e salvar essas notas, como anexos também, e adicionar um título para essas notas, então tudo vai ficar registrado aqui. Por exemplo, falei com o lead hoje, mandei mensagem de WhatsApp, XPTO, né, me respondeu, marquei uma reunião, etc. e tal. Aqui as atividades, então tarefas que eu vou fazendo e que estão agendados para fazer com esses leads, os e-mails trocados, as redes sociais aqui, né? Então a gente consegue conectar com redes sociais e aparecer aqui também, tá? Então quando eu clico aqui em conectar, a gente vai lá. Hoje o Begin tem conexão só com o perfil do X, né? Que é o Twitter, e depois com anúncios com ads aqui também através de uma outra ferramenta que se chama LeadChain, tá? Não vou explorar muito isso aqui, mas é mais para vocês verem como eu consigo também cadastrar empresas, consigo cadastrar produtos também, independente de o teu negócio ser B2B ou B2C, ou seja, para pessoas ou para empresas, eu consigo cadastrar os produtos aqui, colocar preços, condições de pagamento, e tudo isso, quando eu coloco dentro da oportunidade, eu consigo ver também isso, puxar relatórios também sobre produtos mais vendidos, melhores vendedores, né, previsão de vendas, etc. Tá? E aqui eu consigo ter todos esses painéis, daí eu tenho vários painéis, eu posso criar vários tipos de visualização gráfica. E aqui as atividades, ou seja, as tarefas que eu vou ter. Isso daqui acaba de vez com toda aquela questão de ou ter tudo no WhatsApp, ou ter planilha, né, e aquela confusão toda de gestão tanto de contatos quanto de negócios. Tá? Então, essa daqui é a visão do Begin, ele é super fácil, super prático, aqui eu consigo criar qualquer uma desses registros aqui, né, contatos, empresas, produtos, tarefas, eventos ou chamadas, tá? E daí quando eu cadastro, por exemplo, para fazer uma chamada em determinado horário, aparece um pop-upzinho aqui que eu tenho que fazer essa ligação. É prático de usar e ele é voltado justamente para negócios pequenos, tá? Ah, um negócio grande não pode usar o Begin? Pode, tá? Mas daí o Zoho CRM ele atende muito mais porque ele tem uma imensidão de outras configurações e tipo de gestão, beleza? Então, vamos lá. Vencemos o Zoho Begin, vamos para o Zoho Forms. Zoho Forms, voltando aqui no Begin, o Begin ele é concorrente direto do Agendor, como CRM, deixa eu ver que mais desses CRMs menorzinhos. Esses CRMs que são geralmente de nicho, né, de segmentos específicos, RD, CRM. Então, ele é mais voltado para competir com esses CRMs, tá? Regis, WhatsApp, tem aqui dentro do Begin? Tem. Nessa conta aqui eu não tenho configurado, tá? Mas amanhã vai ter uma live que eu vou fazer em conjunto com o Sebrae e o pessoal da Zoho, que a gente vai mostrar o Begin funcionando com o WhatsApp. Mas, quando a gente fizer a live aqui específico sobre o Begin, a gente vai conectar uma conta também do WhatsApp e mostrar para vocês que dá para fazer toda a gestão, né? Sair de vez do WhatsApp Web, lá e fazer toda a gestão das conversas e dos leads aqui por dentro, daí nada mais se perde com a facilidade de quando eu estou numa conversa, aparece aqui do lado também todas as informações desse lead, as oportunidades, o que já foi feito, o que já foi falado, então fica muito mais fluida, muito mais fácil essa comunicação, beleza? Aqui, pessoal, já tem aqui no link aqui, nas perguntas e respostas, já tem o link aqui para vocês criarem conta nas ferramentas Zoho para teste gratuito, tá? Então, fiquem à vontade para criar as contas aí de vocês e começar a testar as ferramentas.
Vamos avançar aqui para Zoho Forms. Zoho Forms é um concorrente direto do Google Forms, Typeform e todos esses forms da vida, tá? É uma ferramenta de criação de formulários. Então, aqui eu consigo criar vários tipos de formulários com vários tipos de segmentação, tá? Então, vou clicar aqui, por exemplo, nesse formulário aqui para vocês verem como é que ele se comporta, tá? Dá para mim criar formulários de uma página, dá para criar formulários de páginas específicas que vai avançando. As funcionalidades dos formulários são as mais diversas, tá? Então, dá para criar formulário para tudo, para pesquisa, para cadastro em algum evento, pesquisas de mercado. Dá para fazer tudo que vocês fazem em Typeform e Google Form, dá para fazer aqui dentro do Zoho Form também, tá? Quando carrega a página ali, vou mostrar um pouquinho mais por dentro aqui. Então, aqui eu tenho os meus formulários criados. Para criar um formulário é super fácil, né? Clica aqui e daí eu digo de que forma que eu quero criar formulário, se eu quero começar totalmente em branco, um formulário lá a partir do Zoho CRM, os templates que a Zoho tem aqui. Eu tenho um PDF, por exemplo, já eu quero transformar isso num formulário ou numa imagem para o formulário. E também tem inteligência artificial. Quem estava no outro webinar, que viu o outro webinar, eu falei que a Zoho está cada vez mais investindo em uma linguagem maior, né, de inteligência artificial. Então, a Zoho trabalha com inteligência artificial nas ferramentas Zoho desde 2015, 2016, mais ou menos, mas era muito voltada para as ferramentas internas, né? Então, era uma SLM, né? Então, era uma linguagem pequena, comparado a ChatGPT, Gemini, Anthropic e qualquer uma outra, mas agora a Zoho está investindo cada vez mais na ZIA, que é a inteligência artificial da Zoho, e dá para criar também conversando com a IA também, tá? Quando a gente chegar no Forms, a gente cria formulários, aqui eu mostro para vocês exatamente como que dá para fazer. Isso daqui é um formulário do Zoho Form, então eu consigo personalizar fundo, personalizar o card que vai aparecer aqui, né, os campos, e esses campos eles já entram direto aqui. Se eu conectar com o Zoho CRM, por exemplo, eu consigo trazer todos esses dados preenchidos desse Zoho Form lá para o Zoho CRM, tá? Quando a gente falar de Zoho CRM, o Zoho CRM, por ser muito grande, provavelmente a gente vai ter que fazer mais de uma live, então a gente vai mostrar também todas essas conexões de Zoho CRM com as outras ferramentas Zoho, tá? Então, aqui eu consigo criar os formulários, consigo ter os relatórios desses formulários também, então eu crio relatórios sobre registros, né, desses formulários, segmentação, etc. Separo ali por pastas aqui também, então eu consigo ter toda essa parte de tarefas, né, e aprovações da gestão de formulários, né, então para quem tem equipe, por exemplo, alguém cria um formulário que precisa de alguma aprovação, ou um registro em um formulário que precisa de uma aprovação manual, então tudo isso dá para fazer por aqui, tá? Então, aqui, essa é a visão do Zoho Form, tá? Aqui tu consegue ver todas as outras ferramentas Zoho também. Então, ele o Alexa dizendo que não tem como sabe, não sabe como pode me ajudar. Então, aqui, Zoho Form, lembrando, concorrente direto de Google Form, Typeform e qualquer outros formulários, tá? Os formulários são extremamente flexíveis, a forma de criar eles, então dá para criar formulários bem bonitos, bem elegantes, basta ter criatividade, ou usar os templates já prontos também, que eles são bem bons. Deixa eu até mostrar aqui rapidinho. Tem vários templates aqui também, tá? Então, tem templates para tudo, para cadastro de e-mail, para detalhes de clientes, de contato, né? Então, tem vários outros templates aqui que dá para usar eles como modelo. Também, se quiser usar um template e ir editando as cores, e editando os campos também, fica à vontade, só para não partir do zero, tá? Zoho Forms, finalizado. Vencemos aí os primeiros 20 minutos e a gente já conseguiu falar de duas ferramentas e da Webpick. Se eu estiver correndo muito, pessoal, vocês falem aí para falar um pouco mais devagar, tá? Mas para a gente conseguir cumprir o nosso cronograma aqui dos 45 minutos a 1 hora de webinar, precisa ser assim. Não se preocupem, que daí a gente vai fazer também webinars específicos por ferramentas, mostrando um pouquinho mais sobre cada ferramenta. Aqui, por exemplo, é a visão do Zoho Sales IQ.
Zoho Sales IQ é um concorrente direto de Intercom, GivoChat e todas essas ferramentas de comunicação omnichannel, tá? Chat online, WhatsApp, redes sociais, né? Todas as caixas das redes sociais num lugar só. Então, aqui a gente consegue centralizar tudo, né? Suporte. É geralmente aquele botãozinho que fica aparecendo aqui nas conversas, tá? Até ele também tem um tracking de visitantes, que é bem legal. Então, eu vou jogar aqui, por exemplo, nas perguntas e respostas, vou jogar um link aqui para quem puder acessar. Ó, que é desse site dessa empresa que a gente está mostrando a conta aqui. Está aqui nas perguntas e respostas. É qualifiquei.com.br. Então, quando vocês forem entrando aqui, vocês vão ver que aparece aqui os visitantes, tá? E daí tem essa visualização de radar, né? Que daí tu também diz exatamente o que tu quer dizer com mais frio ou mais quente. Pode ser número de visitas, se já tem os dados do lead, por exemplo, né? Se ele está voltando, já tem os dados dele por cargo, por tempo no site, por página visitada. Então, aqui vão aparecendo. Quem puder ir acessando aí, eu vou acessar aqui também para vocês verem aqui, ó. Então, daqui a pouco já aparece aqui os visitantes no site. Deixa eu carregar aqui, ver se vai aparecer. Ó, tá vendo que aqui já aparece as estrelinhas aqui. E daí, nessa minha visualização aqui, ó, mais uma, então aqui estão os visitantes, ó. Então, nessa visualização aparece assim. Quando eu já tenho os dados desses visitantes, né, aparece o nome desses visitantes aqui, e se tem cadastro, por exemplo, em Gmail, que traz a foto, já aparece a foto também. Eu gosto bastante dessa visualização aqui também, ó. Então, aqui eu consigo ver por visitas mais frequentes, visitas pouco frequentes, tá? E daí eu consigo também ver como que tá essa evolução desses leads, tá? Desses visitantes. Consigo puxar eles para conversa, tá? Então, se eu pegar aqui e iniciar uma conversa aqui, vai abrir o pop-upzinho lá para essa pessoa, né? Então, eu não vou fazer aqui porque eu não sei se é algum de vocês aqui, mas eu poderia colocar mensagens já pré-programadas também, né? Então, aqui eu tenho várias mensagens já pré-prontas. Então, aqui tem todo o histórico de chats, os chats fechados, né? Tem os visitantes aqui, né? Então, eu consigo ver os visitantes, os contatos, as empresas. Tá? Então, aqui eu consigo ver os visitantes de hoje, os novos visitantes, os que voltaram, todos eles. E uma série de outras informações, inclusive relatórios também, que eu consigo ver sobre os chats, volume de chats, tempo de chat, os operadores que mais ficaram em chats, que mais? Também notas, né? Tu consegue colocar uma avaliação ao final de cada chat, né? Então, tu consegue ter também todas essas informações aqui dentro, tá? Então, aqui tu consegue ter perguntas e respostas frequentes, tu cria como uma base de conhecimento também, né? Para ficar fácil também a informação dos agentes. Então, aqui eu crio artigos dentro de uma base de conhecimento. Então, tudo isso dá para fazer dentro do Sales IQ. Integra com o WhatsApp também. Lembrando que sempre que eu falar de WhatsApp, as ferramentas Zoho, elas integram somente com a API oficial do WhatsApp, tá? Então, se tu quer realmente ter um negócio profissional e ter um negócio ágil, tu precisa ir para a API oficial. Já não é mais o horror de caro que era no passado, a API oficial. Então, vale muito a pena ter mais segurança, porque tu corre o risco, não usando a API oficial, tu corre o risco de perder o teu número, ser banido do WhatsApp ali e perder toda a comunicação com os teus clientes. Então, isso daí realmente não tem preço. E, além do mais, com a API oficial, tu consegue automatizar muito mais coisa. Então, parece que é mais caro, mas tu acaba economizando muito em tempo e agilidade de serviço, tá? Então, pense nisso sempre quando vocês forem integrar o WhatsApp com ferramentas. Beleza, passamos aqui pelo Sales IQ, depois a gente vai ter também uma live só sobre o Sales IQ, daí eu abro todo o Sales IQ, configurações, né, e mostro exatamente como que ele funciona, como é que vocês conseguem ver todas essas informações, tá?
ZorroSign. ZorroSign, ele é um concorrente direto de OneDoc, DocuSign e todos esses Sign da vida. Todas essas ferramentas de assinatura de contratos, tá? Então, é exatamente como... Tão simples quanto tu criar um documento, né? Cadastrar a pessoa. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver os documentos que eu tenho para assinar, né? Enviar documentos para assinatura também. Daí eu posso criar esse documento externo, posso criar, por exemplo, lá no Google Docs ou no Zorro Docs, que a gente vai ver em outras lives aqui que tem também, ou num Word da vida, né? Qualquer documento de texto, trazer para cá e colocar e-mail e nome da pessoa e onde essa assinatura vai ser realizada. Então, não é só... Depois a gente vai fazer uma live sobre o ZorroSign também, mas é só arrastar aqui a caixinha onde a pessoa vai assinar, vai um e-mail para ela lá, ela clica em assinar, assina e já tem todo a evolução aqui das assinaturas, tá? Então, aqui tem os documentos, né? Não vou abrir nenhum aqui por ser dado sensível, né? Mas aqui, por exemplo, tem os documentos diretos e dá para... Deixa eu ver se tem algum menos... Vamos abrir isso aqui. Então, aqui, vocês conseguem ver toda a evolução. Então, quando tem duas pessoas para assinar, né? Então, aqui aparece enviado para assinatura, né? Visualizado e assinado, e vai notificações para essa pessoa, para ela assinar esse documento, tá? Então, aqui vocês conseguem fazer toda a gestão de documentos e fica tudo salvo aqui dentro de documentos aqui, todos os documentos assinados. Super fácil, super simples. Conecta também com os OpenCRM, dá para mandar também a assinatura de documentos por lá, ter todas as informações lá por dentro, tá? Vamos lá. Quem é da área da saúde, essa ferramenta aqui ajuda bastante, tá? Não que das outras áreas não ajude, tá? Mas é bastante usado por quem é da área da saúde, porque o Zorro Bookings é uma ferramenta de agendamentos de profissionais. Então, por exemplo, imagina que é uma clínica que tem, sei lá, 5 profissionais, cada um atende num horário diferente, tem uma especialidade diferente. Então, aqui dentro dos Zorro Bookings, a gente vai selecionar os especialistas aqui, dizer qual que é a área, as informações, e daí os campos aqui também, eu posso criar os campos específicos e dizer para que é aquele especialista, os horários, né, que eles atendem aqui. Aqui tem reuniões, mas poderiam ser consultas, poderiam ser atendimentos, tá? Nessa empresa aqui na Qualifiquei é usado para agendamento de demo, né? Então tem uma página aqui de reserva. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver exatamente a página de reserva. Minha internet tá uma carroça hoje. Vamos ver se eu consigo por aqui. Então, consigo ter uma página de agendamento. Então, aqui a pessoa escolhe qualquer... Aqui, por exemplo, ó, só para vocês terem ideia, para quem tem um grupo de empreendimentos, né? Por exemplo, clínicas, tem lá 5 clínicas, ou poderia ser escola de idiomas, né? Então, ia aparecer aqui várias unidades. Então, eu seleciono a unidade aqui, seleciono o tipo de reunião que eu quero, né? Por exemplo, uma reunião de demonstração aqui. E daí depois eu avanço para o dia que eu quero marcar, os horários disponíveis, com base nos horários disponíveis do profissional, né? Então, quero esse horário aqui, preencho os dados e chega automaticamente isso lá dentro do Zorro Booking com a organização de toda a agenda, tá? Além disso, aqui nos Zorro Bookings é possível também o profissional colocar o horário de ausência dele, por exemplo, não vai trabalhar de tarde hoje, e daí, obviamente, ele coloca aqui dentro do Zorro Booking e não aparece lá para as pessoas marcarem dentro daquele horário, ou daquele período, ou daquele dia, tá? Então, dessa forma que vocês conseguem organizar toda a agenda. Fica muito mais profissional que, por exemplo, criar um link do Google Agenda lá, ou ter uma versão gratuita do Calendly, ou qualquer outra ferramenta de agendamento. Então, o Zorro Bookings aqui, ele é um concorrente direto do Calendly, do Google Agenda, do Cal.com, qualquer outra das ferramentas de agendamento de reuniões, né, etc. Também integra diretamente com o CRM e várias outras ferramentas, então tu consegue ter todo esse ecossistema aqui. Então, aqui eu consigo ver no calendário, por exemplo, quando tem as reuniões, né? Então, isso dentro de cada profissional.
E daí dá para criar também várias integrações e ter toda a comunicação aqui por dentro e saber exatamente quais os profissionais que estão com a agenda lotada, quais que não estão. Tem relatórios aqui também para a gente ter mais informações. Ele é bem completo e muito profissional, tá? Zorro DAP. Esse aqui é bem legal, tá? É uma ferramenta recente do Zorro, porque lembra que eu falei, né? Tipo, são mais de 60 aplicativos. Não existe um ser humano na face da Terra que seja especialista em todas as ferramentas Zorro, né? Eu queria muito conhecer se existisse essa pessoa, mas acho pouco provável, porque também, além das ferramentas, algumas serem muito complexas, né? Ter bastante funcionalidades, várias delas sofrem atualizações constantes, né? Então, tipo, toda hora a Zoho está lançando alguma funcionalidade nova. Esse daqui é justamente para ajudar a equipe interna a usar melhor as ferramentas Zoho. O DAP é uma ferramenta de demo interativa, né? O que é demo interativa? Sabe quando tu entra a primeira vez numa ferramenta que aparece lá os bullet points, né? Tipo, clique aqui para criar um contato. Depois, agora, clique aqui para salvar o contato. Então, aparecem as bolinhas ali e tal. Isso daqui é a ferramenta onde a empresa cria para dentro de casa, para as ferramentas Zorro, esse tipo de funcionalidade. Então, quando um novo colaborador vai entrar no CRM, por exemplo, a primeira vez vai aparecer lá, tipo, tu clica aqui para criar um contato, tu clica aqui para fazer tal coisa. E daí, como é a empresa que cria tudo isso, é com base na jornada da empresa, né? Então, não é um negócio fixo, montado, né? Então, aqui, por exemplo, mas eu não, como é que eu começo, né? Tudo em inglês. Tá, tem o Google Tradutor aqui também, né? Para transformar tudo em português. Mas aqui, todas essas funcionalidades têm sempre um videozinho de como criar. Então, por exemplo, criar um banner lá para aparecer para a pessoa quando ela clicar, entrar numa solução. Então, clico aqui no Play, vou deixar o som aí para vocês. Aí, então, eu clico aqui, daí justamente para criar isso daqui, né? Então, eu vou clicando aqui, vou avançando, ele diz para mim, eu vou clicar aqui, e daí eu vou avançando e crio um banner. Por exemplo, um passo a passo. Pô, vou criar um passo a passo. Então, aqui na primeira tela, aqui, ele diz que eu tenho que instalar a extensão, depois eu tenho que acessar a ferramenta que eu quero fazer esse passo a passo, e depois eu evoluo. Mas como é que eu faço na prática isso daqui? Aqui tem um videozinho tutorial. Então, ele vai dizer para mim que eu vou ter que clicar aqui, daí eu clico aqui, vai ter aquela tela que eu mostrei para vocês, né? Daí eu vou clicar, criar um novo, aí ele vai pedir para mim redirecionar, daí eu clico aqui, aí eu redireciono para a ferramenta que eu quero, ver se eu avanço aqui mais. Por exemplo, aí eu clico aqui em adicionar uma step, aí eu clico em adicionar uma step, daí eu clico aonde que é essa step, a clique, por exemplo, daí eu clico next, tudo isso eu edito. Que vai acontecer aqui, ou seja, tudo isso de uma forma bem prática, tá? Então, é exatamente isso que vocês vão criar. Dentro de cada ferramenta Zorro, vocês conseguem fazer. Ainda não tem todas as ferramentas Zorro, tá? Então, para vocês verem aqui, eu acho que... Deixa eu ver onde é que era... Deixa eu ver se é aqui. Em algum lugar aqui eu tinha visto que era para algumas ferramentas, se não me engano, umas 5, 6 ferramentas que tem a integração atualmente, mas provavelmente o Zoho vai vai fazendo aos poucos, né, com as outras ferramentas, tá? Então, aqui, deixa eu ver se ele não me deixa avançado aqui. Mas eu sei que tem umas 5, 6 ferramentas, tá? Quando a gente chegar no Zoho DAP aqui, a gente faz uma live só sobre ele, e daí a gente cria também aqui dentro das ferramentas Zoho também, tá? Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma ferramenta aqui antes da gente ir para o Zoho CRM, que ele é o maiorzinho, mas acho que não. Deixa eu ver, DAP, não, Zoho CRM, beleza. Então, vamos lá. Aqui a gente criou a nossa sandbox, né? Como eu falei para vocês. Então, eu vou clicar aqui e vou ir lá para nossa sandbox, tá? Então, eu vou clicar aqui
e vou ir para Sandbox. Ela não estava abrindo aqui, mas é porque eu acho que tem alguma extensão aqui. Vou deixar aqui ver se abre, senão eu vou abrir num outro CRM aqui. Enquanto pensa ali, ver se abre, eu já vou vendo aqui se eu consigo mostrar numa outra conta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Caio, Léo, tem alguma pergunta? Não, então seguimos. Deixa eu pegar aqui. Parará, área restrita aqui. A única coisa, não sei se meu áudio está muito bom, se o Newton ficou respondido para ele, ele perguntou ali, você tem a documentação com essas informações? Eu não entendi se é sobre a ferramenta ou tipo um resumo do webinar, alguma coisa assim. Se ele puder só responder no chat também ali. Boa, boa. Então responde aí para a gente, por favor, qual que é a documentação que tu precisa. Se for documentação sobre as ferramentas de API, né? A maioria das ferramentas tem a API aberta, tem uma documentação muito boa, então dá para fazer integrações também via API REST, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Enquanto isso, tô tentando abrir aqui um outro Sandbox. Deixa eu ver o que eu criei aqui. Aqui, este abriu. Vamos lá. Então, aqui, ó, esse daqui é um ambiente igual ao ambiente de produção, igual ao ambiente normal dos outros CRM, só que quando tem aqui, ó, essa faixinha laranja aqui, significa que ele é um sandbox, ou seja, eu posso mudar qualquer coisa aqui, deletar qualquer coisa aqui que não é deletado no ambiente onde todo mundo usa o CRM, tá? Então, esse daqui é justamente um ambiente de testes, tanto é que vocês vão ver aqui que tem leads aqui de exemplo, né, que eu consigo fazer mudanças sobre tudo isso. Então, falando um pouquinho aqui de Zoho CRM, com quem que ele compete, tá? Com ninguém, para mim, com ninguém. Por quê? Porque o Zoho CRM, ele de todos os CRMs que eu já usei, assim, é disparado o mais completo, tá? Eu trabalho com CRM desde 2010, então já usei HubSpot, Salesforce, Pipedrive e todos esses mais conhecidos, né, esses tops de linha, e não tem concorrência para os outros CRM, tá? Mas ele está na mesma prateleira ali que Salesforce e HubSpot, por exemplo, tá? Não vou aqui estar falando mal das outras ferramentas, mas tem coisas no Zoho CRM que são extremamente mais fáceis de fazer e muito mais flexíveis, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui por dentro do Zoho CRM para vocês conhecerem e depois a gente vai fazer as lives exatamente sobre o Zoho CRM. Antes, Léo, era Newton, né? O Newton respondeu aí sobre o que era a documentação. Eu já repassei para ele. Ah, show. Beleza. Então, fechou. Resolvemos essa questão. Então, aqui dentro do Zoho CRM, aqui nessa tela inicial, aqui já começa a parte que diferencia também na grande maioria das ferramentas, tá? Essa tela inicial, eu consigo configurar ela do jeito que eu quiser, tá? Então, eu consigo trazer aqui informações que eu quiser. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a página inicial do Regis, mas eu tenho a versão clássica, que essa daqui é a versão padrão, tá? Com as atividades que tem abertas, né? As minhas atividades abertas, as reuniões de hoje, né? E os meus compromissos de hoje. Mas eu consigo criar também, personalizar a tela inicial, e daí eu crio exatamente do jeito que eu quero e trago as informações que são mais importantes para mim ver assim que eu entrar dentro do CRM. Relatórios é um pouco diferente de dashboards, porque relatórios eu puxo leads e registros com base numa série de filtros, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho celulares inválidos, né? Tenho os key accounts aqui. Então, aqui eu tenho vários tipos de relatório onde eu posso cruzar esses relatórios com base nos módulos, né? Então, eu posso cruzar contas, contatos e oportunidades, trazer um relatório único que tenha todas essas informações, né?
todos os contatos que tem uma conta atrelada, que é uma empresa, e todas as oportunidades dessa conta, por exemplo, tá? Então, isso facilita na hora que eu for criar informações, ou for ver informações que precisam de um pouco mais de cruzamento de dados. É bem diferente de, por que eu não entro lá no módulo, por exemplo, oportunidades e filtro? Porque daí eu não consigo ter as outras informações dos outros módulos, tá? Falando um pouquinho de módulos, leads dentro do Zoho CRM aqui é um módulo onde é uma versão, uma etapa anterior de contato, por exemplo, né? Então é onde eu vou ter dados de tudo, dados de oportunidade, dados de pessoas, dados de empresas, e daí quando está qualificado, por exemplo, esse lead, eu posso converter ele e ele vai sumir de leads e ele vai criar um novo registro em contato, um novo registro em conta e um novo registro em oportunidades. Por que o Zoho faz isso, tá? Só para vocês entenderem. Porque é mais fácil depois a gente converter nesses outros registros do que tá indo tela por tela preenchendo as informações. Então, é uma tela única, a gente preenche todas as informações ali e depois converte, tá? Mas depende muito do jeito que usa. Tem muitas empresas que não usam leads, né? E outras usam esse módulo aqui, tá? Aí os tradicionais, né? Contas são empresas, contatos são pessoas, oportunidades são negócios. Campanhas aqui são campanhas vindas lá do Zoho Campaigns, tá? Que é uma ferramenta que a gente vai falar no próximo webinar, que são as ferramentas de marketing, tá? As tarefas. Então, tarefas aqui eu tenho um conjunto de tarefas também, de tipos de tarefas que eu posso criar. Uma coisa bem interessante dentro do Zoho CRM é que todos os módulos eu consigo criar campos dentro de qualquer módulo, tá? Então, por exemplo, tarefas, tem aqueles campos padrões de tarefas, mas eu posso criar tranquilamente qualquer outro campo dentro de tarefas, tá? Tipo de tarefa, categoria da tarefa, o que fazer na tarefa, o que não fazer na tarefa, cara, daí o céu é o limite, tá? Então, tem vários campos que são padrão do CRM, mas tem outros campos que a gente pode criar, tá? Inclusive campos de categorias diferentes aqui dentro de tarefas, tá? Reuniões, então dá para integrar lá com bookings, como eu falei, né? Então cada reunião agendada lá dentro do bookings cai aqui para dentro do CRM também, mas ele também tem um módulo de reuniões aqui dentro. Chamadas, ligações, o Zoho tem uma ferramenta que se chama Zoho Voice, tá? Que é a ferramenta de telefonia da Zoho. Então, se eu integrar com o Zoho Voice aqui, eu posso clicar no lead, clicar no telefonezinho, fazer a ligação por dentro do CRM, essa ligação ela fica gravada já, então fica todo o registro dessa ligação e o registro e o histórico dessa ligação dentro do lead, tá? Previsões aqui, não vou entrar em muito detalhe nas funcionalidades, mas só para vocês conhecerem, o Zoho CRM ele também é possível criar módulos que não tem padrão. Isso daqui também é bem difícil encontrar em CRMs, geralmente são aqueles módulos ali dentro do CRM e tu não consegue ter um módulo adicional. Mas, por exemplo, um módulo que não tem em todos os clientes, em todos os CRMs, é o módulo clientes, tá? A gente tem um módulo aqui de clientes, deixa eu ver se tem aqui nessa conta. Aqui, ó. Clientes foi um módulo que a gente criou, justamente para depois que dá uma oportunidade de ganha, ele vem para cliente, para CS, daí tratar essa conta, tá? Então, daí vai ter toda a jornada ali de onboarding dessa conta, né, desse cliente, toda a evolução, e daí tem as etapas de cross-sell, upsell, e toda a jornada, porque depois que fechou um negócio, né, o ideal é ir para um pipe, ir para uma visualização onde só o CS vê. Então, dessa forma que a gente consegue separar dentro do Zoho CRM também o quadradinho de cada profissional, de cada área específica. Então, pré-vendas vai trabalhar em cima do que tem que fazer pré-vendas, né? Vendas vai trabalhar em cima do que precisa fazer em vendas. CS, né? Customer Success, consegue trabalhar em cima do que CS precisa fazer, tá? Aí tem vários outros campos aqui, né? De produtos, dá para mim cadastrar os produtos, fabricantes, distribuidores, esses módulos aqui, eles são customizados, né? Então, dá para mim criar ordem de compra, orçamentos, né? E o orçamento e a proposta, eu consigo fazer isso automatizado. Então, como eu já tenho os dados daquela negociação, quando eu morro para a etapa de proposta, isso a gente vai ver nos próximos webinars também, toda essa automatização de não precisar preencher proposta, né? Tipo, quando
movimento ela para a etapa de proposta, por exemplo, já é criada a proposta com base nas informações. Óbvio que isso precisa ser configurado, mas isso é extremamente possível dentro do Zoho CRM, tá? WhatsApp. E tem integração com o WhatsApp? Mesma coisa. WhatsApp com a API oficial tem integração também. Eu não sei se por aqui eu consigo ver as mensagens na versão de sandbox. Eu acho que não. Porque assim, o sandbox ele não aparece tudo do CRM, tá? Tem algumas coisas, por exemplo, que não aparecem. Mas tá aqui, mensagens. Vão aparecer aqui, obviamente é sandbox, né? Então não tem nenhuma mensagem aqui, mas as mensagens vão aparecer aqui. Vai aparecer os contatos aqui e as mensagens exatamente muito parecido com o WhatsApp Web, tá? Mas com a grande diferença que eu consigo ver aqui todas as informações do lado do lead que eu estou conversando. Então não preciso ir lá num outro lugar, né? Ir conversar no WhatsApp, daí depois ir preencher as informações lá dentro do CRM. Então aqui eu já estou conversando com o cara e eu já estou vendo as informações dele e estou preenchendo já no meio da conversa também, né? Por exemplo, perguntei alguma coisa sobre o faturamento da empresa, o número de funcionários, por exemplo, o cara me respondeu, eu clico aqui do lado e já preenche. A gente vai ver tudo isso também nos webinars específicos aqui de Zoho CRM, tá? Algumas coisas bem legais aqui de Zoho CRM para a gente já ir se caminhando para o final aqui, caso não tenha mais nenhuma pergunta, é que o Zoho CRM ele é o coração das ferramentas Zoho, tá? Então é a ferramenta que mais tem integração com o ecossistema Zoho e também é a ferramenta que tem mais funcionalidades e dá para a gente trabalhar muita coisa dentro do Zoho CRM aqui para ter uma gestão completa de todo o processo, tá? Desde lá da captação de leads, tá? A gente consegue ter formulários web, então a gente pode ter os formulários criados aqui no Zoho CRM, coloca no site lá, formulário de contato, por exemplo, o cara preencheu, já entra direto aqui para dentro do CRM. E daí dá para criar automações com base nisso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que muita coisa se perde na maioria das empresas, né? A pessoa preenche formulário de contato, né? Esse e-mail chega para alguém, só que se perde no meio de uns quantos e-mails lá e nunca mais responde para a pessoa, né? Aqui dentro do CRM dá para criar uma automação com base no preenchimento desse formulário que vai criar uma tarefa para uma pessoa específica responder essa pessoa, né? Então, um lead vai lá, preenche o formulário de contato, cai dentro do CRM, só que cria uma tarefa, por exemplo, para o Regis entrar em contato com essa pessoa, né? E, dependendo do que for o caso ali, resolver ou avançar para uma venda, por exemplo. Ou seja, essa tarefa vai ficar piscando para o Regis, vai ficar todo dia lembrando ele ali até ele resolver essa questão. Então, tudo isso dá para a gente fazer. Além disso, dentro do Zoho CRM aqui, uma coisa que é muito diferente da grande maioria dos CRMs são os planos gráficos. Plano gráfico é uma forma de deixar padrão todo o processo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uns de teste aqui mais simplesinhos, tá? Então, onde essa daqui é uma etapa, todos os quadradinhos brancos aqui são etapas dentro de um processo, tá? Então, marcar reunião agendada, no show, etapa de proposta. Só que, por exemplo, eu não consigo arrastar alguém de marcar reunião para follow-up, por exemplo, sem passar por essas etapas e sem preencher as informações que são necessárias. Isso é completamente diferente de ter um campo obrigatório, tá? Isso daqui eu estou falando de processo. Ou seja, dentro da grande maioria das empresas que não usam isso daqui, que não tem o Zoho CRM e não usam o Blueprint, por exemplo, que é o plano gráfico, um vendedor faz de um jeito, outro vendedor faz de outro jeito, um pré-vendedor faz de um jeito, o RH faz de outro jeito, né? Financeiro faz de outro jeito. Então, cada um faz de um jeito diferente o mesmo processo. Isso daqui acaba com essa questão. Então, tu tem todo mundo fazendo o processo do mesmo jeito, todo mundo na melhor performance dentro do processo, tá? E quem faltar com alguma informação aqui não vai passar, não vai avançar, tá? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de desconto, né? Então, a política da empresa tem 10% de desconto, mas tem uma política que, antes de dar os 10% de desconto, precisa oferecer 5% de desconto e precisa pedir autorização para determinada pessoa antes de dar 10% de desconto. Então,
Quando chega nessa etapa aqui, essa pessoa precisa enviar um e-mail para o responsável para dar o desconto, por exemplo, e registrar ali que solicitou o desconto de 10% e registrar também que a pessoa aprovou. Inclusive, dá para ir para essa pessoa essa aprovação. Então, assim que essa pessoa aprovar, ele consegue avançar na oportunidade. Ou seja, não pode dar 10% de desconto simplesmente porque ele quis, tá? Então, isso aqui é só um exemplo de processo que dá para fazer aqui dentro do Zoho CRM, mas isso daqui é muito completo e deixa exatamente o processo padrão para todo mundo, tá? Vou falar só mais uma funcionalidade que eu gosto bastante aqui dentro do Zoho CRM, que é um negócio que não é tão antigo assim, acho que no ano passado, no começo do ano passado, mais ou menos, que do ano retrasado, que começou a ser implementado e otimizou bastante o processo, que é um fluxo de cadência. Ou seja, dentro do Zoho CRM, tu tem uma funcionalidade que tem um fluxo de cadência, onde tu não necessariamente precisa de uma ferramenta de prospecção como Exact Sales, MeTime e qualquer outra Hamper, né, e outras ferramentas de fluxo de cadência. Dá para criar aqui o fluxo de cadência, ou seja, o que é um fluxo de cadência? É um fluxo onde vão ser várias tentativas de contato e qualificação de um lead até avançar para uma etapa de negociação, de proposta, de negócio criado. Então, dentro desse fluxo de cadência, a gente cria as atividades. Então, por exemplo, se são 10 tentativas de contato, 3 e-mails, 3 ligações e 4 WhatsApp, por exemplo, se a gente não tem isso daqui, cada vendedor faz um jeito. Um vendedor desiste na primeira, outro vendedor faz 5, né? Eu mesmo falo com muita gente, eu pergunto, né? Qual que é o fluxo de cadência? Quantas tentativas de contato? Às vezes 3, às vezes 5. Não tem às vezes, né? Fluxo de cadência precisa ser padrão, precisa ter aquele número exato. Por quê? Porque aquele número foi criado com base na taxa de sucesso, né? Então, várias pesquisas mostram que de 7 a 10 tentativas de contato, por exemplo, se tem mais ou menos de 89% a 96% de taxa de contato, quando se usa mais de 3 canais de contato diferentes. Então, nesse fluxo de cadência aqui, todo mundo vai fazer o mesmo número de atividades, o mesmo número de tentativas de contato. Então, acaba com aquela história de, tipo, bom, o vendedor vende muito e outro vendedor vende pouco, né? Porque um faz um jeito e outro faz de outro jeito. Então, a gente padronizando o processo, sempre padronizando para o melhor resultado possível, a gente consegue ter toda uma equipe trabalhando de forma muito produtiva, né? Gente, chegamos aqui ao final desse webinar. Eu sei que foi rápido, tá? Mas precisava ser para a gente falar um pouquinho mais sobre as ferramentas de CRM e para vocês, ferramentas de vendas, e para vocês conhecerem um pouquinho mais também dessa área de ferramentas Zoho aqui. Então, vocês puderam ver que Zoho tem CRM robusto para operações complexas, para grandes empresas, tem CRM enxuto, tem CRM simples, que, na boa, assim, ó, quando vocês verem o webinar de Begin, por exemplo, cara, em 30 minutos está configurado o CRM e pronto para ser usado, né? Óbvio que daí com a configuração mínima, mas em 30 minutos está pronto para ser usado. Então, a gente tem aqui também funcionalidades para criar formulários, pesquisas, etc. Conversação, uma ferramenta de Omnichannel que atende todos os principais canais de comunicação com os clientes. Ferramenta de assinatura de contratos, então nada mais se perde, nada mais fica solto. Contrato no Drive, contrato dentro do computador de alguém e tal, não. Contratos todos num lugar só, todos validados e com lembretes de assinatura e todo o histórico de assinatura de cada contrato. O Bookings, né, ferramenta de calendário, de geração de consultas, de reuniões, né, de agendas, muito completo e bem mais profissional que Google Agenda, que Calendly, etc. E o Zoho DAP, que é justamente a ferramenta que o Zoho criou de demo interativa para as empresas já irem ajudando os novos profissionais a usarem as ferramentas para não ter que ter uma pessoa, entrou uma pessoa nova na área de pré-vendas. Pô, como é que usa o CRM? Daí tem que uma pessoa parar uma semana ali para ir ensinando. Cria-se as demos interativas, a pessoa vai entrar ali, vai clicar, vai conhecer, já sabe exatamente, como é que eu crio um lead? Vai lá no DAP,
vai saber exatamente como é que cria um lead. Clica ali em criar um lead, preenche essas informações e assim por diante. Isso daqui é bom porque cria uma vez e fica para o resto da vida, né? E é um ativo da empresa. No próximo, a gente vai ver as ferramentas de marketing. Então, a gente vai ver todo esse stack de ferramentas aqui dentro do Zoho. Vocês vão ver que algumas se sobrepõem. Por exemplo, Sales IQ e DocuSign aparecem na de vendas e aparecem na de marketing também. Então, a gente vai falar bem rapidinho delas, né? Porque, às vezes, as pessoas... vai ser o primeiro webinar de algumas pessoas. Mas vocês podem pegar o link aqui, né? Vai subir esse vídeo lá para o YouTube também. Então, lá no YouTube também, na descrição do vídeo, vai ter o link também de criação de conta, para vocês fazerem teste grátis. E vai ter os nossos contatos lá no YouTube também, para vocês nos chamarem e tirarem todas as dúvidas de vocês e, de repente, avançar para uma implementação aí de Zoho. Gente, muito obrigado. Léo, Caio, brigadão demais pelo apoio de sempre aí. E espero ver vocês na próxima quarta-feira, às 2h da tarde. Léo brincou comigo, né? Que eu falo que é no mesmo bate-canal, no mesmo bate-hora, né? Eu entreguei a idade aqui. Mas exatamente toda quarta-feira, às 2h da tarde, a gente vai estar fazendo esses webinars aqui. E conforme vierem as dúvidas, a gente vai criando também novos webinars e vai mostrando as ferramentas por dentro também. Tá bom, gente? Uma ótima quarta aí para todo mundo. E a gente se vê semana que vem. Abraço. Abraço, gente. Tchau. Abraço.